Olá, meus queridos amigos, eu sou o professor Diego Castro. Bom dia para você que é de bom dia, tarde, noite ou até madrugada, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos resolver questões, uma bateria de questões acerca dos direitos da personalidade, dos mais diversos temas, desde que inerentes aos direitos da personalidade. Vamos resolver 15 questões e eu vou aproveitar essa resolução de questões para revisar um pouco da matéria, para você que vai fazer uma prova, para você que está estudando. Bacana? Então vou revisar os direitos da personalidade a partir da resolução de questões de provas e concursos. Eu vou me tirar da tela, vou deixar apenas as questões, quando eu julgar necessário, me coloco na tela novamente. Então vamos lá. Questão número 1. Uma questão de 2012 da Banca CESP, lá de Roraima. Vamos lá, técnico judiciário. A respeito da pessoa natural, julgue os itens a seguir. A prova provavelmente tinha mais de um item. O rol de direitos da personalidade previstos em lei é taxativo, uma vez que os direitos da personalidade são limitados. Pessoal, essa questão ela está muito errada, ela não está pouco errada. Isso porque, percebam comigo, agora eu me coloco na tela novamente, porém vou me diminuir um pouco. Por que essa questão está errada? Os direitos da personalidade eles são vocacionados a proteger a pessoa natural, a pessoa humana. Aplicam-se no que couber às pessoas jurídicas, mas são vocacionados à proteção da pessoa humana. E o Código Civil ele prevê poucos direitos da personalidade. A redação literal do Código Civil prevê corpo vivo, corpo morto, prevê livre consentimento informado, nome, imagem e vida privada. Será que nós temos somente esses 6 direitos da personalidade? É claro que não. Então, a assertiva está incorreta, está errada, porque o rol não é taxativo. O rol ele é meramente exemplificativo. Isso porque a doutrina, a jurisprudência, outras leis podem reconhecer outros direitos da personalidade para além daqueles previstos no Código Civil. Então, a assertiva 1 ela não está pouco incorreta, ela está muito incorreta. E mais uma vez eu vou me tirar daqui, vou deixar apenas a questão. Então, a respeito da pessoa natural, julgue o item a seguir, o rol de direitos da personalidade, ele é taxativo, uma vez que eles são limitados. Errado. O rol é exemplificativo, uma vez que eles são ilimitados. Então, nesse momento inicial, começamos com a questão cuja resposta correta é errada, é uma assertiva errada da CESP. Vamos então passar para a nossa próxima questão a ser resolvida. Vamos lá, próxima questão. Comecemos a analisá-la. Acerca dos direitos da personalidade, julgue o item que se segue. Vamos lá. É uma questão de 2018 também da CESP, do STJ, técnico judiciário do STJ. Eu já deixei a respostinha, né? Vamos lá. Ressalvadas as exceções previstas em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, podendo seu exercício, no entanto, sofrer limitação voluntária. Pessoal, a regra aqui, percebam algo comigo, a regra é que os direitos da personalidade não podem sofrer limitação voluntária. Existem até exceções quando essas limitações não são gerais e irrestritas, mas a regra é de que os direitos da personalidade não podem sofrer limitação voluntária. Então temos aqui mais uma assertiva incorreta. E o fundamento dessa assertiva, dessa incorreção, é o artigo 11 do Código Civil. Eu vou repetir para que nós possamos decorar, para que nós possamos compreender. Ressalvadas as exceções previstas em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. Até aqui, beleza. Podendo seu exercício, no entanto, sofrer limitação voluntária. Via de regra, não pode. Eu ressalto que a doutrina até entende que, como exceção, pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja uma limitação geral, que seja uma limitação parcial e que seja uma limitação temporária. Então vamos passar para a nossa terceira questão. Nós já resolvemos 2 questões acerca dos direitos da personalidade, ambas da CESP. Passemos à nossa terceira questão. Questão número 3, uma questão de 2013, da Fundação Carlos Chagas, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte,
analista legislativo. Tem um texto associado aqui, mas esse texto ele é ínfimo. O texto é muito pequeno, é algo no sentido de sobre os direitos da personalidade, então é algo que não vai fazer diferença para a resolução da questão. Então vamos lá. Os direitos da personalidade, letra A, admitem transmissão. Isso está incorreto. Eles não admitem transmissão. O próprio artigo 11 diz que eles são intransmissíveis. Letra B, admitem renúncia. Não. Os direitos da personalidade têm como característica também a irrenunciabilidade. Também tem como característica a irrenunciabilidade. Vou colocar aqui pequenininho. Possuem caráter absoluto. Certo. Os direitos da personalidade, sim, possuem caráter absoluto. Isso porque eles são oponíveis, erga omnes. Toda sociedade deve respeitar os seus direitos da personalidade. Então, os seus direitos da personalidade, sim, possuem caráter absoluto. Então, já vimos que eles são intransmissíveis, irrenunciáveis, mas eles são absolutos. Então, a correta é a assertiva C. Letra D. Podem ter seu exercício limitado voluntariamente. Não, conforme já mencionamos ainda na aula de hoje, via de regra, não podem ter o exercício limitado voluntariamente. E, por fim, não são oponíveis erga omnes. Essa assertiva está completamente equivocada, porque a regra de que os direitos da personalidade são oponíveis... A regra não, eles são oponíveis erga omnes. Toda sociedade deve respeitar os seus direitos da personalidade. Então, aqui nós podemos relembrar a intransmissibilidade, a irrenunciabilidade, o fato de eles serem absolutos, o absolutismo dos direitos da personalidade, e percebemos também, relembrando, que eles não podem ter seu exercício limitado voluntariamente como regra e que eles são oponíveis erga omnes. Assertiva correta, letra C. Passemos à nossa próxima questão. Já resolvemos 3 questões, vamos prosseguir com o nosso estudo. Próxima questão, e agora uma questão bem simples. Uma questão sem dificuldades, 2012, CESP, Tribunal de Justiça do Acre, técnico judiciário também. E eu continuo aparecendo na tela e nem estava me lembrando que estava aparecendo na tela. Os direitos da personalidade, eles são imprescritíveis. Isso está certíssimo, pessoal. Uma das características é a imprescritibilidade. Os direitos da personalidade, eles não são só imprescritíveis, são irrenunciáveis, intransmissíveis, impenhoráveis, inalienáveis, imprescritíveis, vitalícios, absolutos, são extrapatrimoniais, personalíssimos, obviamente. Então, essa assertiva de grande simplicidade, ela está correta. Os direitos da personalidade, eles de fato são imprescritíveis. Vamos passar para a nossa próxima questão. Nós estamos produzindo bem. Próxima questão. Acerca da transmissão... Vou me tirar da tela para que fique melhor, porque esse aqui ficou grandinho. Acerca da transmissão das obrigações, direitos da personalidade e fraude contra credores, julgue os itens que se seguem. Só para mencionar a questão de 2012 da CESP, do Banco da Amazônia, técnico científico. Vamos lá. Em virtude de os direitos da personalidade constituírem categoria criada pelo homem e para o homem, é incabível o dano moral à pessoa jurídica. Questão interessantíssima, um tema que será devidamente abordado. Em virtude de os direitos da personalidade constituírem uma categoria criada pelo homem e para o homem, é incabível o dano moral à pessoa jurídica. E essa assertiva, pessoal, ela não está errada, ela está muito errada. Na verdade, parte dela está correta. Venham comigo, eu vou me diminuir aqui e vou colocar a câmera. Vamos reler juntos? Em virtude de serem de os direitos da personalidade constituírem uma categoria criada pelo homem e para o homem, é incabível o dano moral à pessoa jurídica. E essa assertiva, conforme eu mencionei, ela está errada. Por que ela está errada? Vamos lá. Em um primeiro momento, a assertiva está correta, porque em virtude de os direitos da personalidade constituírem categoria criada pelo homem e para o homem, e de fato são categoria criada pelo homem e para o homem para proteger a existência humana, mas as pessoas jurídicas aplicam-se os direitos da personalidade no que couber. O próprio Código Civil ele é expresso quanto a isso em seu artigo 52.
Então percebam comigo que no artigo 52 o Código Civil diz, no seu artigo 52, o Código Civil diz que aplicam-se, no que couber, os direitos da personalidade às pessoas jurídicas. Então, por exemplo, o direito ao corpo vivo, ao livre consentimento informado, vai ser aplicado à pessoa jurídica? Não. Mas o direito ao nome, o direito à imagem, à reputação, à honra, olha que interessante, ao sigilo de determinados dados. Então, os direitos da personalidade serão, sim, aplicados às pessoas jurídicas, dentro daquilo que couber, levando-se em consideração a diferença orgânica e estrutural entre as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. E mais especificamente, acerca do dano moral, porque a assertiva fala é incabível dano moral à pessoa jurídica, isso está errado por quê? Porque o próprio STJ, pela súmula 227, já consolidou o entendimento no sentido de que as pessoas jurídicas podem sim sofrer dano moral. Imagine que alguém denigra, difame uma determinada empresa. Isso vai prejudicar a reputação dela, a honra objetiva, fazendo com que ela tenha direito à reparação pelos danos morais. Então percebam que os direitos da personalidade, sim, são feitos para o homem, pelo homem e para o homem, mas aplicam-se no que couber às pessoas jurídicas, artigo 52, e mais do que isso, o STJ, em sua súmula 227, já fixou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sim sofrer dano moral. Então a assertiva ela está errada, a assertiva está incorreta. E é por esse motivo, na verdade, se ela tivesse certo ou errada, nós passaríamos. Vamos passar para a nossa próxima questão. Vou deixar na tela só a questão com vocês. Próxima, que já resolvemos quantas questões? Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Essa foi a nossa quinta questão. Então vamos para a nossa questão número 6. E aqui temos uma questão de múltipla escolha. Questão de 2013 da FCC, do Ministério Público Estadual do Ceará, técnico ministerial. Dos direitos da personalidade, é correto afirmar. Letra A. O Ministério Público pode autorizar a violação da vida privada da pessoa natural. Não, o Ministério Público não pode. A vida privada, nós já percebemos, e agora eu vou me colocar na tela um pouco, a vida privada, deixe-me reduzir aqui, a vida privada, ela é composta por dois espectros. A vida privada ela é composta por dois espectros, o espectro da intimidade e o espectro do segredo. Vimos que intimidade é o ambiente mais íntimo e existencial da pessoa e que a intimidade é inviolável. Mas o segredo, que se refere a informações sigilosas acerca da pessoa, ele pode sim sofrer algum tipo não de violação, ele pode ser acessado desde que haja decisão judicial, não é decisão do Ministério Público. Então, letra A, o Ministério Público pode autorizar a violação à vida privada, isso está errado. Quem pode autorizar é o Poder Judiciário e isso pode acontecer dentro de um processo apenas em relação ao viés do segredo, ao aspecto do segredo. Letra B, o pseudônimo não goza da proteção que se dá ao nome. Errado, porque o pseudônimo sim goza da proteção que se dá ao nome. Letra C, o cônjuge sobrevivente pode requerer a retirada do nome do morto dos cadastros de proteção ao crédito. Pode. Nós percebemos em aulas anteriores que os direitos da personalidade inerentes, relativos à pessoa morta, eles podem tem legitimidade para pleitear as medidas preventivas, repressivas ou reparatórias, o cônjuge ou o companheiro, o descendente ou ascendente, os parentes em linha reta, e também os colaterais até o 4º grau. Lembrando que morto não tem personalidade e que quando se fala em direitos da personalidade inerentes à pessoa morta, é o direito das pessoas vivas de ver o respeito e de ver respeitados os seus antepassados mortos. Então, a letra C, ela está correta. O cônjuge sobrevivente pode requerer a retirada do nome do morto dos cadastros de proteção ao crédito. Letra C está corretíssima. Letra D, é inválida a disposição gratuita do próprio corpo para depois da morte, para fins científicos. Vamos lá, de novo, essa assertiva está errada, é inválida a disposição gratuita.
Está errada por quê? Porque é válida a disposição gratuita do próprio corpo para depois da morte com fins científicos. Então, a assertiva está incorreta porque pode sim haver a disposição gratuita. Letra E é defeso, o ato de disposição do próprio patrimônio. Não, é óbvio que você pode dispor acerca do seu patrimônio. Então, essa nossa questão dos direitos da personalidade é correto afirmar. Letra C, que o cônjuge sobrevivente pode requerer a retirada do nome do morto dos cadastros de proteção ao crédito. E aqui nós passamos para a próxima questão. Questão número, vamos ver, eu sempre me esqueço, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questão número 7. Então vamos lá, 2016. FAURGS, TJRS, assessor judiciário, sobre os direitos da personalidade. É correto afirmar que, sobre os direitos da personalidade, é correto afirmar que protegem, além do nome, letra A, protegem, além do nome, o pseudônimo. Poxa, já chegamos à assertiva correta. A assertiva correta é a letra A, de fato, protegem, além do nome, o pseudônimo. Vamos ver as demais, porque elas eventualmente estão incorretas. Impedem quaisquer atos de disposição do próprio corpo. Isso está errado. Porque você pode dispor do próprio corpo para depois da morte com fins gratuitos, com fins altruísticos ou científicos, desde que o faça de maneira gratuita. Você pode dispor para fazer transplante de órgãos nos termos da Lei 9434/97. Então a letra B está muito errada. A letra C abrange os direitos morais e patrimoniais do autor, de autor. Não, porque os direitos da personalidade abrangem apenas os direitos morais. Os direitos patrimoniais não são inerentes à nossa personalidade. Letra D. Podem ser objeto de renúncia pelo titular. Errado também. Uma das características dos direitos da personalidade é principalmente o fato de serem irrenunciáveis. Letra E. São passíveis de proteção apenas em relação às pessoas naturais. Está muito errado. Porque as pessoas jurídicas, já falamos sobre isso ainda na aula de hoje, as pessoas jurídicas, naquilo que couber, também recebem a proteção inerente aos direitos da personalidade. E vimos que isso está no artigo 52 do Código Civil e também na súmula 227 do STJ. Então o que nós já vimos? Vamos lá, a assertiva correta aqui é a letra A, porque os direitos da personalidade protegem, além do nome, protegem também o pseudônimo, e que as demais assertivas estão incorretas. E se alguém quiser anotar um dispositivo legal, anotem o artigo 18 não, se não me falha, é o artigo 19 do Código Civil. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da mesma proteção que se dá ao nome. Então nós já vimos mais uma questão. Passemos para a nossa próxima questão. Ano de 2013, também da CESP, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Concurso pesado, tem um texto associado, mas é um texto cuja ausência não vai prejudicar a resolução da questão. Então vamos lá. Em relação às pessoas jurídicas, pessoas naturais e bens, julgue os itens a seguir. Os direitos da personalidade não se aplicam à pessoa jurídica. Gente, já vimos o quanto isso é recorrente. Direitos da personalidade são aplicáveis, sim, às pessoas jurídicas, desde que seja naquilo que couber. Friso, pessoa jurídica tem corpo físico, orgânico, pode doar órgãos, pode dispor do próprio corpo para depois da morte? Não, mas pessoa jurídica tem nome, pessoa jurídica tem reputação, pessoa jurídica precisa da sua imagem para que tenha uma boa reputação perante os seus clientes. Então, os direitos da personalidade se aplicam à pessoa jurídica. Essa assertiva que está aí, ela está incorreta, porque ela diz que os direitos da personalidade não se aplicam à pessoa jurídica. E eu faço questão, quero colocar no caderno de vocês também dispositivo legal pertinente, coloquem aí, artigo 52 e também súmula 227, súmula 227 do STJ. Artigo 52 do Código Civil e súmula 227
do STJ. A assertiva está incorreta, porque sim, os direitos da personalidade se aplicam às pessoas jurídicas. Vejamos sem demora a nossa próxima questão, fazendo uma grande revisão de questões acerca dos direitos da personalidade. Questão de 2018, da Consulplan, concurso dificílimo, titular de serviços de notas e registros, remoção. Vamos lá. Em relação aos direitos da personalidade, assinale a afirmativa incorreta. Opa, mudei aqui sem querer. Voltei. Assinale a afirmativa incorreta. Então aqui todas estão corretas, porém tem uma que está errada e é ela que nós temos que achar. Letra A. O pseudônimo adotado para atividades lícitas não goza da proteção que se dá ao nome. Opa, acho que nós já encontramos a alternativa incorreta, porque o pseudônimo adotado para atividades lícitas, ele goza da proteção que se dá ao nome. Isso está inclusive no artigo 18 do Código Civil. 18 não, perdão, artigo 19, toda hora eu me confundo com esses dois dispositivos. Artigo 19 do Código Civil, o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. A alternativa incorreta é a letra A. Vejamos as alternativas seguintes para que possamos pelo menos revisar o estudo, já que elas provavelmente estarão corretas. Letra B, ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Trata-se do livre consentimento informado, artigo 15 do Código Civil, tranquilo. Letra C é válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. É válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Galera, essa assertiva também está correta e o fundamento dela encontra-se no artigo 14 do Código Civil. Letra D. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e são irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Então, essa assertiva também está correta. Justificativa dela é o artigo 11 do Código Civil. Então, nós temos uma questão aqui de marcar não a correta, mas de marcar a incorreta. E a incorreta foi logo a letra A, que afirma o pseudônimo adotado, que afirma o seguinte: o pseudônimo adotado para atividades lícitas não goza da proteção que se dá ao nome. Ela afirma isso de forma equivocada, porque sim, o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da mesma proteção que se dá ao nome, artigo 19 do Código Civil. Então podemos passar para a nossa próxima questão. Já nem me lembro qual é o número da questão. Vamos ver qual é o número dessa questão? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa foi a 9ª questão. Vejamos a nossa próxima questão. Questão 10. Considera questão de 2010 da CESP, órgão AGU, Procurador Federal concurso do mais alto grau de dificuldade. Considerando as características dos direitos da personalidade, julgue o item abaixo. O titular, abram aspas, né? O titular de um direito da personalidade pode dispor desse direito, desde que o faça em caráter relativo. E essa é uma questão muitíssimo interessante, porque ela aborda não só a redação literal do Código, ela aborda o entendimento tanto da jurisprudência quanto da doutrina. Porque perceba, via de regra, os direitos da personalidade eles não podem ser objeto de limitação voluntária. Mas a doutrina e a jurisprudência entendem que essa vedação do Código Civil é para disposições em caráter absoluto e permanente. Mas se for em caráter relativo, pode. Então, o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante é no sentido de que um titular de direito de personalidade pode dispor desse direito, desde que o faça em caráter relativo. Então, essa assertiva pode parecer complexa, ela está certa, é a interpretação que a doutrina pátria atribui ao artigo 11 do Código Civil. Então, questão da CESP, AGU, Procurador Federal, está correta a assertiva de que o titular de um direito da personalidade pode dispor desse direito, desde que o faça em caráter relativo, lembrando tratar-se de entendimento doutrinário e entendimento jurisprudencial acerca do tema. Passemos então para a nossa próxima questão.
Vejamos qual é a nossa próxima questão. Questão da CESP também. Questão de 2012 da CESP, do Tribunal de Justiça do Acre, técnico judiciário. No que diz respeito ao direito das pessoas naturais, conforme sua existência, personalidade, capacidade, nome, estado, domicílio, direito das personalidades e direitos da personalidade, julgue os itens que se seguem. Os direitos da personalidade protegem de forma exclusiva as pessoas naturais e os nascituros. Caramba, questão interessante. Os direitos da personalidade protegem de forma exclusiva as pessoas naturais e os nascituros. Você, quando lê isso, quando você lê essa assertiva, vou me trazer que vocês devem estar com saudades de mim. Quando você lê essa assertiva, você é levado a pensar, sim, protege também o nascituro, beleza. Mas perceba, você está esquecendo da pessoa jurídica, porque aplicam-se às pessoas jurídicas no que couber os direitos da personalidade. Estão lembrados disso? Artigo 52 do Código Civil, súmula 227 do STJ. Então essa assertiva, ela está incorreta. E ela está incorreta porque ela deixa de mencionar as pessoas jurídicas. Então vamos lá, no que diz respeito ao direito das pessoas naturais, conforme a existência, personalidade, capacidade, nome, estado, domicílio e direitos da personalidade, julgue os itens que se seguem. Os direitos da personalidade protegem de forma exclusiva as pessoas naturais e os nascituros. E friso, isso está incorreto porque não protege exclusivamente as pessoas naturais e os nascituros, protege também as pessoas jurídicas. Então a assertiva está errada. Já falei o fundamento 52 do Código Civil, 227 do STJ, súmula. Vejamos a nossa próxima questão para que possamos solucionar. Questão de 2013 da CESP, do STF, analista judiciário do STF, pensem no nível da questão. E aí nós temos a seguinte questão. Acerca das pessoas naturais, julgue os próximos itens. E a primeira assertiva que é característica dos direitos da personalidade a sua oponibilidade, erga omnes. É característica dos direitos da personalidade a sua oponibilidade, erga omnes. A assertiva está correta? Sim, é uma característica dos direitos da personalidade, sua oponibilidade erga omnes, por isso é certo dizer que os direitos da personalidade eles são absolutos. Isso porque possuem sim aplicabilidade erga omnes. Já falamos sobre isso, inclusive, nessa mesma aula de resolução de questões. Nem sequer precisamos nos demorar aqui, porque sim, é característica dos direitos da personalidade, sua oponibilidade erga omnes. Então vamos para a nossa próxima questão. Assertiva correta. Vejamos a nossa próxima questão. Questão de 2018 da CESP. Acerca das CESP, vamos lá, órgão EMAP, analista portuário da área jurídica. Vamos lá. Acerca das obrigações, dos direitos da personalidade e dos negócios jurídicos, julgue o item subsequente. A doutrina clássica classifica os direitos da personalidade em 3 grupos não exaustivos. Os direitos à integridade física, o de direitos à integridade intelectual e o de direitos à integridade moral. Leiamos novamente. A doutrina classifica os direitos da personalidade em 3 grupos não exaustivos. O de direitos à integridade física, o de direitos à integridade intelectual e o de direitos à integridade moral. Pessoal, corretíssimo. Inclusive, esse é um conceito trabalhado pela professora Maria Helena Diniz. A Maria Helena Diniz conceitua os direitos da personalidade como os direitos inerentes ao indivíduo de proteger aquilo que lhe é seu. Ou seja, sua integridade física, sua integridade moral e sua integridade intelectual. Sua integridade física, sua integridade moral e sua integridade intelectual. Então, sim, a assertiva está correta porque são classificados nesses 3 aspectos: aspecto moral, aspecto físico e aspecto intelectual. Assertiva correta, se você marcasse certo, você acertaria a questão. Vejamos o que nos espera. Vejamos nossa próxima questão. E é uma questão um pouquinho maior. Questão do ano de 2012. Banca FGV, prova da OAB, primeira etapa da prova da ordem.
vamos ver o que essa questão nos traz. A proteção da pessoa é uma tendência marcante do atual direito privado, o que leva alguns autores a conceberem a existência de uma verdadeira cláusula geral de tutela da personalidade. Nesse sentido, uma das mudanças mais celebradas do novo Código Civil foi a introdução de um capítulo próprio sobre os chamados direitos da personalidade. Em relação à disciplina legal dos direitos da personalidade no Código Civil, é correto afirmar que, letra A, havendo lesão a direito da personalidade em se tratando de morto, não é mais possível que se reclame perdas e danos, visto que a morte põe fim à existência da pessoa natural e os direitos personalíssimos são intransmissíveis. Essa assertiva está incorreta. Ela está incorreta porque é sim possível que se pleiteie perdas e danos. Porque percebam, nós já falamos sobre isso hoje, é um direito das pessoas vivas o respeito, a memória, a respeitabilidade dos seus parentes que já morreram. Então a letra A está incorreta porque é sim possível que se reclame perdas e danos. Letra B, como regra geral, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, mas o seu exercício poderá sofrer irrestrita limitação voluntária. Pessoal, percebam algo comigo. Como regra, os direitos são intransmissíveis e irrenunciáveis, mas nós acabamos de ver que ele até pode sofrer limitação voluntária, mas não é irrestrita, não. É uma limitação voluntária relativa. É uma limitação voluntária que tem que ser temporária, não pode ser de caráter geral. Então, como essa assertiva está errada, porque a limitação voluntária que os direitos da personalidade podem sofrer, ela não é uma limitação voluntária irrestrita. É uma limitação voluntária relativa. Então, letra A está incorreta, letra B também está incorreta. Letra C é permitida a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, com objetivo altruístico ou científico para depois da morte, sendo que tal ato de disposição poderá ser revogado a qualquer tempo. Assertiva corretíssima. Artigo 14 do Código Civil. Letra C, assertiva correta. Artigo 14 do Código Civil. Vejamos o que nos espera a letra D. Em razão de sua maior visibilidade social, a proteção dos direitos da personalidade das celebridades e das chamadas pessoas públicas é mais flexível. Certo, sendo permitido utilizar seu nome para finalidade comercial, ainda que sem prévia autorização. Opa! Para finalidade comercial, não. Um jornal utilizar com finalidade informativa, bacana, dando informações acerca daquela pessoa. Mas utilizar com finalidade comercial não pode fazer sem autorização. Então, a assertiva correta é a letra C. A assertiva correta é a letra C. E que encontra fundamento no artigo 14 do Código Civil. Então, questão da ordem que eu trouxe aqui para vocês. Próxima questão, 2013, também do exame da ordem, também da primeira fase do exame da ordem. Essa foi do 12º exame da OAB-FGV. João Marcos, renomado escritor, adota em suas publicações literárias o pseudônimo Hilton Carrillo, pelo qual é nacionalmente conhecido. Então, João Marcos adota um pseudônimo para a prática de uma atividade ilícita, que é publicação literária, Hilton Carrillo, pelo qual é nacionalmente conhecido. Vitor, editor da revista Z, empregou o pseudônimo Hilton Carrillo em vários artigos publicados nesse periódico, de sorte a expô-lo ao ridículo e ao desprezo público. Pessoal, percebam, o João Marcos tem um pseudônimo que é Hilton Carrillo. Mas o Vitor está usando o pseudônimo do João Marcos, que é Hilton Carrillo, para expô-lo ao ridículo, desprezo público e etc. De antemão, eu já adianto, nessa questão você tem que lembrar, o pseudônimo o pseudônimo utilizado para a prática de atividades ilícitas, ele goza da mesma proteção que se dá ao nome. Ele goza da mesma proteção que se dá ao nome. Em face dessas considerações, assinale a alternativa afirmativa correta. Letra A. A legislação civil, com o intuito de evitar o anonimato, não protege o pseudônimo. E já está muito errado. E em razão disso, não há de se cogitar em ofensa a direito da personalidade. No caso, em exame, isso está muito errado, porque sim, artigo 19, o pseudônimo utilizado para a prática de atividades lícitas
goza da mesma proteção que se dá ao nome. Letra B. A revista Z pode utilizar o referido pseudônimo em uma propaganda comercial, associado a um pequeno trecho da obra do referido escritor sem expô-lo ao ridículo ou ao desprezo público, independente de sua autorização. Não! Para usar o pseudônimo Wilton Carrillo de forma comercial, precisa sim de autorização. Letra B também está incorreta. Letra C. O uso indevido do pseudônimo sujeita quem comete o abuso às sanções legais pertinentes, como interrupção de sua utilização e perdas e danos. Corretíssimo. Artigo 19, letra C. Isso porque o pseudônimo utilizado para a prática de atividades lícitas goza da mesma proteção que se dá ao nome. Letra D. Para completarmos essa questão, o pseudônimo da pessoa pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público quando não há intenção difamatória. Não, está absolutamente incorreta, assertiva muito errada. Então, a correta aqui é a letra C, e a letra C com um fundamento no artigo 19 do Código Civil, lembrando sempre que o pseudônimo utilizado para a prática de atividades lícitas goza da mesma proteção que se dá ao nome. Próxima questão, 2013, FCC TRT, analista judiciário, oficial de justiça, avaliador. Os direitos da personalidade. Letra A, garantem como regra a inviolabilidade da vida privada. Verdade. Letra A, garantem como regra a inviolabilidade da vida privada. Perfeito. Nós vimos que a vida privada se subdivide em intimidade e segredo. Via de regra, eles são invioláveis, mas o segredo, que são as informações sigilosas, como sigilo bancário, telefônico, etc., podem ser violados por ordem judicial fundamentada. Então, a letra A está correta, porque garantem como regra a inviolabilidade da vida privada. Vamos lá, letra B. Extinguem-se nos casos em que a pessoa não possa mais exprimir sua vontade. É um errinho aí da própria questão, mas tudo bem. Está errado, porque se a pessoa não pode manifestar vontade, ela não deixa de ter direitos da personalidade. Os direitos da personalidade só acabam com a morte do indivíduo. Letra B está incorreta. Letra C. Permitem a disposição gratuita do próprio corpo com fins altruísticos para depois da morte, mas impedem a revogação em vida de tal liberalidade. Errado. Artigo 14, parágrafo único. Você pode revogar o ato de disposição a qualquer tempo. Letra D. Autorizam o uso do nome alheio em propaganda comercial, não sendo necessário obter consentimento quando se tratar de figura pública. Muito errado. Para utilizar o nome de alguém com a finalidade comercial, você precisa sim de autorização. Então não autorizam o uso do nome alheio em propaganda. Na verdade, autoriza o uso quando houver autorização. Letra E, são em regra transmissíveis, embora irrenunciáveis. Errado, artigo 11 do Código Civil. Então nós já vimos de cara que a alternativa correta é a letra A. Garantem a inviolabilidade da vida privada, lembrando que a vida privada é prevista no artigo 21 do Código Civil. Então garantem como regra a inviolabilidade da vida privada. Então não se extingue quando a pessoa não puder manifestar vontade, se extingue apenas com a morte. Permitem a disposição e também permitem a revogação. Está errada a letra C, porque diz que não permite a revogação. A letra D diz que pode autorizar o nome de celebridades sem autorização com fins comerciais. Não pode. E a letra E diz que são transmissíveis, mas não são transmissíveis. Eles são intransmissíveis e também são irrenunciáveis. Então, próxima questão. Acredito que estejamos chegando próximos ao nosso fim, quer dizer, ao fim das questões. Vamos lá. Próxima questão, 2018, FCC TRT, também analista, um concurso muito difícil. No tocante aos direitos da personalidade, letra A, pode-se exigir a cessação da ameaça ou lesão a direito da personalidade. Se pleiteadas perdas e danos, será vedado requerer outras sanções preventivas ou punitivas. E essa assertiva A, ela está incorreta. Pode-se exigir a cessação da ameaça ou lesão de direito à personalidade, certo? Se pleiteados perdas e danos, será vedado requerer outras sanções preventivas ou punitivas? Errado, porque o próprio artigo 12 diz que, ainda assim, pode haver a incidência de outras sanções, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.
Então a letra A está incorreta. Vejamos a letra B. Assertiva B é válida a disposição gratuita do próprio corpo com objetivo científico para depois da morte. É defesa à disposição com objetivo altruístico. É errado, porque é válida a disposição tanto com objetivo científico quanto com objetivo altruístico. Letra C. É admissível a limitação voluntária do exercício de direitos da personalidade. É admissível a limitação voluntária do exercício de direitos da personalidade, quaisquer que sejam, embora sejam intransmissíveis e irrenunciáveis por sua natureza. Essa letra C ela pode dar margem à discussão, mas ela está errada, porque é admissível a limitação voluntária de direitos da personalidade e aí menciona quaisquer que sejam. Não, somente as limitações voluntárias relativas, que não sejam gerais, que não sejam permanentes. Então não são quaisquer limitações que podem acontecer, mas apenas as relativas. Então a C também está errada. Letra D. De acordo com o Código Civil, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. O ato de disposição será admitido para fins de transplante, na forma prevista em lei especial. Corretíssima. Perfeito. Artigo 13 do Código Civil. Artigo 13 e seu parágrafo único. Letra E, vamos ver por que está errado. O nome da pessoa não pode ser empregado por ninguém em publicações que exponham ao desprezo público, salvo se não houver intenção difamatória ou injuriosa. Não, está muito errado. O nome não pode ser utilizado em publicações que a exponham ao desprezo público, independente se houver ou não intenção difamatória. Isso é absolutamente irrelevante. Então a resposta correta, letra D, artigo 13 e seu parágrafo único. Vejamos a próxima questão. Imagino que aproximamos do nosso final, faltam 3 questões, então vamos lá. Essa questão foi FCC, TRT, vamos lá, CS, UFG, Universidade Federal de Goiás, que elaborou a prova, Assembleia Legislativa do mesmo Estado, Procurador da Assembleia. Vamos lá. Uma das inovações mais importantes do Estatuto Civilistas de 2002 é o capítulo referente aos direitos da personalidade, introduzido logo nos primeiros artigos do Código, artigos 11 a 21. No que diz respeito aos direitos da personalidade, o Código Civil vigente prescreve que, letra A, existe um rol taxativo desses direitos, constituídos pelo direito à vida, liberdade, integridade física e psíquica, à imagem, à honra, ao nome e à vida privada. Isso está incorreto, pessoal, porque o rol de direitos da personalidade, ele é um rol exemplificativo. Letra B, é inviolável a vida privada da pessoa natural e o juiz, a requerimento do interessado, adotará providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Corretíssimo. Artigo 21 do Código Civil. Letra B está correta. Vejamos a letra C. É defeso, em qualquer hipótese, o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Essa assertiva está errada porque é proibido, mas não é em qualquer hipótese. Se for por exigência médica, pode haver o ato de disposição do próprio corpo, mesmo quando importar diminuição permanente. Então é defeso, mas não é em qualquer caso. Quando houver exigência médica, pode sim, não é proibido. Letra D. É impossível admitir a disposição gratuita do próprio corpo para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial, por serem indisponíveis os direitos da personalidade. Está errado. Há a possibilidade, sim, de dispor gratuitamente do corpo em razão de transplante para doação de órgãos por pessoas vivas, e essa doação ela é autorizada e deve acontecer nos termos da Lei 9434 de 1997, que é a Lei dos Transplantes. Vejamos então aqui nossa alternativa correta é a letra B, artigo 21, que fala da inviolabilidade da vida privada. Próxima alternativa, próxima questão, vejamos qual é a nossa próxima questão. De 2013, Ministério Público do Trabalho, Procurador do Trabalho, questão muito difícil, em relação aos direitos da personalidade, considere as assertivas abaixo. 1. Consoante o Código Civil, toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome, o sobrenome e o pseudônimo. Isso está errado, porque toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Artigo 16 do Código Civil.
Então a assertiva 1 está equivocada, ela está errada. Assertiva 2 são direitos que circundam o indivíduo durante toda a sua vida. Porém, em relação a alguns direitos da personalidade, como o do corpo, a imagem e o direito moral de autor, subsistem efeitos pós-mortem, após a morte, ou mesmo ad aeternum, eternamente. Questão assertiva interessantíssima, em especial, levando-se em consideração tudo que nós temos falado aqui. Percebam algo, eu vou até me trazer para a tela, porque essa assertiva foi muito interessante. Vamos ler novamente em conjunto a assertiva número 2. São direitos que circundam o indivíduo durante toda a sua vida. Porém, em relação a alguns direitos, como corpo, imagem moral, e direito moral do autor, subsistem efeitos pós-mortem, ou mesmo ad eterno. Perceba, essa assertiva está correta. Perceba, o direito ele acaba, mas subsistem efeitos, porque os herdeiros terão direitos em relação a isso. Os herdeiros, os parentes, têm direitos da personalidade que decorrem da imagem, do nome, da respeitabilidade daquele que morreu. Mas eu friso que aquele que morreu não tem mais direito. Então, a assertiva 2 está correta. A assertiva 3, vou me retirar novamente. O atual Código Civil inovou em relação ao diploma civilista anterior, ao dedicar um capítulo para tratar dos direitos da personalidade, representando um progresso na legislação brasileira ao disciplinar no âmbito infraconstitucional direitos da personalidade outrora consagrados na Constituição Federal de 88 e enfatizando outros atributos da personalidade, como o direito ao corpo, ao nome e à orientação sexual. A 3 ela vai muito bem até a última expressão, porque o Código Civil não fala de orientação sexual. Então ela está errada. Então somente a assertiva 2 está correta. A 1 está errada porque o pseudônimo não está compreendido no nome. Nome é prenome e sobrenome. O pseudônimo até pode incluir, pode ser inserido no nome posteriormente, mas ele não está de antemão incluído no nome. Basta ver a redação do artigo 16. E outro ponto, a 3 está incorreta porque não há no Código Civil nenhum direito da personalidade inerente à orientação sexual. Então, letra B, apenas a assertiva 2 está correta. Vejamos a próxima questão e a nossa última questão. Questão de 2016, elaborada pela Universidade Estadual do Ceará. O órgão é o DER, Estradas e Rodagem do Ceará, procurador autárquico quanto aos direitos da personalidade. Assinale a afirmação correta. Letra A. Se necessário, qualquer indivíduo pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Está errado. Se houver risco à vida, o sujeito ele pode recusar o tratamento. O livre consentimento informado, artigo 15. Letra B. Mesmo com autorização, não se pode utilizar o nome alheio em propaganda comercial. Ué, com autorização pode. Está errada também. Letra C. Toda pessoa tem direito ao nome. Nele compreendidos o quê? Somente o prenome. Está errado. O nome compreende o prenome e o sobrenome, artigo 16. Letra D. O pseudônimo utilizado. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção, que se dá ao nome. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção, que se dá ao nome. Correta. Artigo 19. Então agora eu trago a minha imagem à tela novamente. Respondemos diversas, inúmeras questões inerentes aos direitos da personalidade. Eu espero que essas 20 questões tenham ajudado e que você consiga fixar a matéria. Talvez tenha sido um pouco cansativo, mas acontece. Fiz da melhor forma que poderia ter sido feita. Um grande abraço do professor Diego, bons estudos, saúde. Tamo junto, valeu!